Olá, seja muito bem-vindo à aula de AutoCAD de hoje. E nesta aula nós iremos abordar sobre como é que nós fazemos para criar as nossas elevações. O que é uma elevação? É a vista de uma casa que você visualiza como se você estivesse do lado de fora. O que tem de diferencial nisso? É a parte da perspectiva. Então, não existe perspectiva, você visualiza tudo como num plano, né? Neste exemplo, como vocês estão visualizando aqui, é exatamente o que nós temos neste caso, tá? Funcionaria tudo como se fosse um plano. Muito bem. Como que nós iremos trabalhar? A primeira coisa que você tem que saber para criar uma elevação, tá? É criar o telhado da tua casa. Então, neste exemplo aqui básico, tá? Nós temos uma planta baixa. Eu posso disponibilizar essa planta para vocês, se vocês quiserem, tá? E esta planta baixa, ela é uma planta baixa simples, mas que a partir dela você consegue construir qual elemento você quiser, tá? Então vamos começar pelas elevações. Então, a primeira coisa, o que nós temos que fazer aqui? A primeira coisa que eu faço é uma cópia dessa planta que está aqui, né? Então eu vou apagar, fazer novamente. Então eu seleciono aqui os meus objetos, tá? CP, Enter. Clique em qualquer ponto da minha prancha. Venho aqui e clico novamente para fora. Pronto, eu fiz a cópia, tá? Se vocês quiserem fazer uma cópia mais rápida, que a gente chama que são cópias que não tem necessidade de você criar com um ponto de referência, você pode selecionar este objeto. Você vem em cima com o crosshair. Crosshair, para quem não sabe, é o nome desse cursorzinho que é em formato de um mais e um quadradinho na parte centralizada, tá? Aí o que você faz? Com o botão direito, você clica e fica segurando em cima do objeto. Arrasta para cá e solta. Quando você soltar, ele vai aparecer a opção Copy Here, tá? É exatamente assim que você procede para poder selecionar esse objeto. Eu posso mover também ele mais para lá, ó, Move Here, da mesma forma. A única coisa que eu sempre abordo para os meus alunos é relacionado a quando você seleciona o objeto, você vem aqui, você tem que colocar qualquer linha dentro do crosshair. Se você clicar aqui para fora, ele não vai funcionar. Então você vem aqui em cima da linha e clica com o botão direito, fica segurando e arrasta, tá? Certo, fiz a cópia deste objeto. Qual que é o próximo passo? Então, nesse caso aqui, na verdade, eu vou deletar, mas se você quiser, não tem necessidade de você deletar os elementos para você poder criar a tua elevação, tá? Você pode vir aqui na tua camada e simplesmente ocultar o objeto que você gostaria. Por exemplo, ó, se eu selecionar este objeto aqui, eu identifico que ele está na layer cotas. Então, eu posso vir aqui e simplesmente clicar na lâmpada de cotas, ó, e todas as cotas automaticamente estarão ocultas, né? Eu posso fazer a mesma coisa esse daqui, para a parte das janelas, né? Então, eu posso simplesmente ocultar. Só que se eu ocultar, tá, ó, olha só, ele simplesmente é como se tivesse apagado o objeto. Mas por que eu não vou fazer desta forma, tá? Porque neste caso eu criei uma cópia mesmo da minha planta baixa e não tem problema se acontecer de eu alterar essa planta baixa, porque a original eu mantive ela aqui. Então eu vou simplesmente selecionar esses elementos que não me interessam no momento e vou deletar eles, né? Aqui deste lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Deste outro, mesma coisa, e vou simplesmente deletar essas anotações, porque no momento, para mim, elas não irão ser utilizadas, tá? Então, eu posso simplesmente apagar mesmo. Seleciona e deleta, tá? Bom, o que eu preciso fazer? O que você precisa ter em mente antes de iniciar a construção de uma elevação? Você tem que considerar o que você está visualizando. Então, imagine que tem uma pessoa parada aqui, que eu vou simbolizar por essa circunferência, e que esta pessoa, ela está visualizando a tua casa exatamente daqui, visto de cima. Então, você está olhando de cima, que é a cabeça da pessoa, e ela está visualizando a casa dessa forma. Ou visualizando desta forma, ela vai encontrar isso aqui, mais ou menos, na frente dela, tá? Então, como que eu posso identificar isso no meu projeto? Então, antes de começar a explicar para vocês, é muito importante que você tenha 3 opções obrigatoriamente selecionadas no teu projeto antes de você iniciar a construção, tá? A primeira delas é o polar. Então, é obrigatório que você tenha o polar ativado, que fica aqui na barra inferior de status. Coloque em 90 graus, tá? É obrigatório também que você tenha a opção Auto Snap, tá? Que antigamente
na versão 2014 e para baixo, nas versões anteriores, 2014 e suas anteriores, era chamado de Old Track, tá? A partir de 2015 eles denominaram como Auto Snap. É obrigatório essa opção estar selecionada e a opção que está do lado dela, que é Object Snap, né? Que é o Snap que a gente conhece. Clicando na setinha aqui do Snap, vocês vão observar que ele vai aparecer um menuzinho para você selecionar essas opções, tá? Você pode tanto selecioná-las por aqui, tá? Tem que deixar esse tick na frente marcado, tá? Esse check aqui na frente. Se você quiser, você pode clicar nessa opção mesmo, Object Snap Settings. Nessa janela que aparecer, é obrigatório que você selecione todas as opções, até o Extension, que são as opções que nós mais utilizamos no nosso Snap, tá? Esta aula, explicando melhor sobre o Snap, eu farei posteriormente, desde o início dos comandos do AutoCAD, sobre a interface, como que começa com a questão das coordenadas e tudo mais, tá? Feito isso, você pode dar um OK e vamos começar. Então, a primeira coisa que eu faço, no meu caso, eu vou deixar já tudo na Layer 0. Por que eu vou deixar na Layer 0? Porque depois que eu aprontar a minha elevação, eu posso criar ela posteriormente adicionando todos os elementos que pertencem a cada camada, tudo certinho. Então, a primeira coisa que eu faço é XL Enter, tá? Então, você vem aqui no comando XL Enter, que é a X-Line. O que é a X-Line? Ela é uma linha infinita. O que você vai fazer? Você vai clicar uma vez na tela, vai observar que vai acontecer isso daqui. Quando você chegar próximo de 0 graus, olha, vai mostrar no cursor para você, tá? Que está em 0 graus e você vai clicar, tá? Feito isso, pronto, você vai dar um Enter, porque você não vai mais precisar utilizar este comando neste momento. O que nós iremos fazer? Agora você vai utilizar o comando Offset para fazer um offset do tamanho que vai ficar a tua edificação. No caso, seria para os engenheiros civis, eles chamam de nível, e para os arquitetos, que eles chamam de pé direito, né? Então, no nosso caso, nós vamos dar um offset do pé direito da nossa construção, que é a altura da nossa casa. Então, neste caso, um offset de 280, tá? Por que 280? Porque no meu projeto eu estou trabalhando em centímetros, né? Então, eu vou fazer 280. Se você estiver trabalhando em metros, será 2.8, né? Relembrando que o ponto no AutoCAD, na verdade, é para valores decimais e a vírgula é para valores separando os eixos X, Y e Z, tá? Ok, 280 Enter, eu vou clicar nesta linha e vou clicar para onde? Para baixo ou para cima? Eu vou clicar para baixo, por quê? Para que fique o máximo possível afastado aqui da construção, para que eu não confunda a construção com o objeto que eu estou construindo aqui embaixo, tá? Ótimo, feito isso, você vai dar um ESC, tá? E vai estender somente as linhas da minha fachada aqui em relação a estas aqui. Então, você vai usar o comando Extend, então você vai digitar EX, tá? Enter. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai selecionar esta última linha que está aqui. Então, você seleciona ela antes. Agora, você dá o outro Enter, tá? Então, ó, novamente, você digita EX, certo? Enter. O Extend, ele fica no menu aqui em cima junto com o Trim, quem quiser selecionar na interface, tá? Digita um Enter. O que eu faço antes? Seleciona a linha primeiro, agora sim eu dou um outro Enter, tá? Por quê? Porque agora eu posso dar um zoom e selecionar dessa forma aqui, ó, as linhas que eu gostaria de estendê-las, né? Então, observem que eu seleciono as linhas da metade delas para baixo. Então, eu olho mais ou menos com o olhômetro aqui, essa linha, a metade dela é mais ou menos aqui. Então, eu seleciono dessa parte dela para baixo para estender ela. E vou estendendo todas as referências relacionadas às minhas linhas da parede, da janela e etc, tá? Feito isso, qual que é o próximo passo? Você já pode dar um ESC para poder sair do comando Extend e com a ferramenta Trim, tá? TR Enter Enter, tá? Lembrando, esse é o atalho dela. Você pode vir aqui também selecionar pelo menu. Eu sou mais acostumado com comandos, então TR Enter Enter, né? Você vai selecionar essas regiões aqui para você eliminar essas linhas, tá? Observe que todas as linhas foram eliminadas. E agora o próximo passo é nós fazermos o quê? Criarmos as nossas janelas, né?
Então, vamos lá. Para você poder criar a janela, você tem que ter em mente qual que é a altura do peitoril da janela. O que é o peitoril? O peitoril é isso daqui, ó, tá? É a altura da base aqui da janela até o chão. Então, é essa distância aqui, ó, que está selecionada, tá? Essas distâncias aqui. Então, quando que vai ser o peitoril da minha janela? Considerando que uma porta por padrão, né, ou melhor, uma porta por padrão ela tem a altura de 2,10, né, 210 centímetros. Considerando que a tua janela ela tem que ficar alinhada na parte superior dela com a altura da porta, então você tem que considerar sempre com a altura padrão das portas, tá? Então, vamos imaginar que a minha janela ela vai ter, vamos pensar aqui, meu peitoril vai ter 100 centímetros, certo? Então, a minha janela ela terá 110. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comando offset, né? O Enter. Se você quiser vir aqui no menu, você pode clicar aqui na opção, tá? Então, O Enter. O que eu vou fazer? Eu vou digitar 100, tá? Enter. Seleciono a opção que está aqui embaixo e clico aqui para cima, tá? Dou Enter para sair do offset. Lembrando, como offset é o comando que eu utilizei por último, eu simplesmente posso dar um outro Enter, tá? Ó, ele pegou novamente o comando offset. Ele pergunta agora a distância. Qual é a distância que eu quero? Como as minhas portas elas terão altura de 210 e eu estou colocando o peitoril como 100, então a altura agora da minha janela vai ser 110. Então, 110, Enter. Clico na linha que eu quero e clico para o lado que eu quero que essa linha seja criada, tá? Fiz isto, ótimo. Agora eu vou dar um ESC. Beleza. Vocês vão olhar assim, nossa, mas o que isso daqui tem a ver com isto daqui depois de pronto? Tem tudo a ver. Por quê? A partir do momento que você pegou a referência dessas linhas aqui, ó, que eu estou selecionando, que são a largura da minha casa. Você pegou a referência dessas linhas que eu estou selecionando, que são a referência de onde as minhas janelas se encontram na horizontal. Pronto, você já tem a tua casa pronta. O que basta você fazer? Olhando na referência da casa, com a ferramenta Trim, TR, Enter, Enter, você vai olhar. Esta região da minha casa é parede, então você vai vir aqui e vai apagar essas duas linhas, porque é parede. Esta região aqui, ó, em relação reta à minha casa, são janelas, então você vai apagar esta linha e esta linha para formar a tua janela. Mesma coisa aqui, ó, aqui você tem nessa reta uma janela, então você apaga esta linha e esta linha. O que você tem na reta desta parte da tua edificação? Você tem uma parede, então você seleciona as duas linhas e apaga as linhas da parede. O que vocês têm agora? Vocês têm as linhas da tua janela. Então, você vem aqui, seleciona essas duas linhas e apaga. Mesma coisa deste lado. Seleciona as duas linhas, apaga. Finalizando, o que eu tenho aqui? Parede. Então, essas duas linhas não tem necessidade. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente apagar essas duas linhas, tá? Ótimo. Olha que legal. Você já tem a primeira parte, que é a referência das paredes da tua casa. Mas o que está faltando? A parte da construção do telhado, tá? Então, como é que você faz para construir o telhado? A primeira coisa que você tem que saber, logo de cara, é em relação à planta do teu telhado como está aqui. Mas como é que eu faço para chegar neste telhado que está aqui, tá? Uma dica bem prática que eu dou, no meu caso, essa minha planta, ela é retangular mesmo, ela não tem nada demais em relação ao telhado. Eu vou gravar uma aula apenas para telhados, onde eu vou pegar um telhado bem elaborado e vou construir tanto a elevação dele como o corte, para que vocês tenham uma boa noção de como que funciona essa questão. Então, a partir do momento que eu seleciono esse objeto, tá? E coloco aqui a construção da elevação, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa planta baixa que está aqui, tá? Novamente, eu vou fazer uma cópia dela, tá? Para construir o telhado. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a ferramenta Polyline, que está localizada aqui em cima. Antes de iniciar a ferramenta, eu vou colocar uma cor assim, bem diferente, né? No meu caso aqui, eu vou selecionar, deixa eu ver, um verde-limão, tá? Selecionar um verde-limão aqui na paleta de propriedades mesmo. Então, PL Enter, tá? O que eu vou fazer? Eu vou contornar toda a minha parede externa da casa. Então, eu seleciono aqui,
Vou contornando, vou fazendo isso até lá em cima, clico, ok. O que eu vou fazer agora? A partir do momento que eu contornei toda a minha planta baixa para iniciar a construção do telhado, eu vou clicar uma vez em cima dessa planta baixa. Ótimo. Com a ferramenta mover agora, então M Enter, eu vou clicar em qualquer ponto, eu vou arrastar aqui, eu vou clicar. Beleza. Eu tenho a referência das medidas externas da minha parede, tá? Então eu tenho o alinhamento predial que a gente chama, onde essas paredes chegam. O que eu vou fazer? Você vai fazer um offset da largura do beiral dessa casa. Então, no nosso caso aqui, um offset de 80, por exemplo. Ou poderia ser offset de 100, se tua casa tiver 100 de largura do beiral. No meu caso, eu vou fazer 80 mesmo. Então, 80 Enter. Vou clicar nessa minha polyline e clicar para fora, para ele criar a largura do meu beiral, né? Que, como vocês estão visualizando aqui, ó. Esta linha que eu selecionei, ó, tá? Ela é o limite do alinhamento predial em relação ao meu telhado. Selecionei ele. Qual que é o próximo passo? Com a ferramenta Offset e distâncias de 25, tá? Você vai clicar no retângulo, vai vir aqui embaixo na opção, selecionar a opção Multiple. Você pode também digitar a letra M, Enter, tá? E vai clicando aqui no meio. O que acontece? Quando você faz isso, tá? Ele mostra as águas da tua edificação, possibilitando que você visualize mais ou menos, olhando assim, você já consegue ter uma noção para onde as águas estão sendo projetadas. Aí o que basta você fazer? Com a ferramenta Line, ó, você vai colocando, tá? Sempre dando 2 Enter, né? Para que ele sai da ferramenta Line, ó, eu dou um Enter para sair, Enter para pegar a ferramenta Line novamente e vou clicando aqui nos elementos, ó, tá vendo? Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar daqui para o centro até a penúltima linha. Não seleciona essa daqui não, tá? Para deletar. Por quê? Porque a última linha que nós temos, ela é a referência da do nosso alinhamento predial, tá? O que eu faço agora? Com a ferramenta Fillet, que você pode selecionar aqui em cima no menu, ou simplesmente digitando F Enter, tá? Você vem aqui embaixo e seleciona a opção Radius. Então, raio 0. Tá? Você digita 0 Enter e simplesmente faz o seguinte, ó. Clica numa linha e clica em outra. Ele vai encontrar os pontos. Novamente, Enter para pegar o fillet, ó. Clica numa linha e clica em outra. Por que eu não selecionei, por exemplo, tá? Assim, né? Por que eu não selecionei assim? Porque esta é a região maior da minha casa e esta é a menor. Então, pela região menor da minha casa, eu sei que o ponto de encontro da cumeeira da casa, ou seja, que é essa região aqui, ó, da minha planta baixa, né? Essa região aqui, o ponto de encontro das águas, tá? Não é aquela região certa, né? Porque essa é a maior. Então, isso aqui seria, arquitetonicamente falando, impossível, né? Não tem como acontecer isso. Então, você só teria essas duas opções aqui. Então, na menor vista da tua casa, você faz o ponto de encontro entre elas. E com a ferramenta Line, você simplesmente adiciona aqui a tua casa, tá? Feito a planta da tua casa, né? Que eu falei que eu vou passar uma aula só sobre telhados. Então, eu vou ensinar a colocar aquela achura e tudo mais. Mas vamos inicialmente fazer esta parte aqui desta forma, tá? Como que você faz agora para projetar o teu telhado que está aqui, tá? Você tem que ter noção de quanto por cento de inclinação esse telhado tem. Feito isso, o próximo passo é você criar o teu telhado com base nessa inclinação. Só que, como eu já adicionei aqui a borda para ele de 80 centímetros, que é o beiral no caso, né? Não a borda, o beiral. Você pode fazer o seguinte. Você vai pegar o comando Offset, Enter, e dar um offset de 80 centímetros, tá? Daqui para cá da parede e daqui para cá, tá? Feito isso, com a ferramenta Fillet e raio 0, né? Você vai fazer isso daqui, ó. Esta linha do alinhamento que eu fiz a cópia com a linha de cima do teto e mesma coisa aqui. Esta linha com esta daqui, tá? Fiz o fillet que está aqui. Agora eu vou fazer um offset da altura do beiral. Então, como parte do beiral em corte que você enxerga, você não enxerga totalmente o alinhamento predial, porque tem a parte do concreto da casa, né? Que é onde vai a estrutura das vigas para suportar
o madeiramento, ou a parte da estrutura metálica que vai ser utilizada para criar o meu telhado, né, na construção da vida real. Então, o que que eu faço? Eu faço um offset de 8 para baixo, tá? Dessa linha aqui, e um offset de 12 para cima, totalizando 20 centímetros de altura do beiral, tá? Depois que você faz isso, qual que é o próximo passo? Ele vai ficar exatamente como está sendo visualizado aqui. Você vai pegar a ferramenta Fillet e vai clicar nesta linha com esta aqui de cima, para ele completar a linha, tá? E novamente o Fillet agora, clicando nesta opção e nesta. Uma observação, olha onde que eu cliquei na região de dentro, tá? Para daí clicar aqui. Se você não fizer isso, quando você usa o Fillet, por exemplo, você clica nesta linha e nesta, ó, ele vai entender que você quer manter esta linha. Então, a regra do Fillet é a seguinte, tá? O Fillet funciona assim, ele vai completar linhas, ele vai arredondá-las, se você colocar raio superior a 0, no meu caso, como o raio está 0, ele não arredonda, tá? E o que que eu faço? Eu clico na linha que eu vou manter, então é por isso que eu clico aqui, eu não clico nem aqui, tá? Eu clico aqui, exatamente aqui, clico aqui e clico aqui. Pronto, mantive essa linha. Com a ferramenta Fillet, mesma coisa, tá? Eu clico aqui e clico aqui para selecionar, mesma coisa aqui, aqui e aqui, tá? Pronto, selecionei os objetos, tá? Eliminei as linhas que não me interessam, posso vir aqui selecionar e simplesmente deletar. Com a ferramenta Trim e 2 Enter, eu elimino esses dois textinhos de linha que ficaram aqui e pronto, eu já tenho a minha elevação parcialmente concluída. O que é uma coisa que acontece às vezes que a maioria das pessoas erram no projeto? É a parte da inclinação no telhado. Quando você tem um telhado pronto, como esse daqui, pré-pronto, tá? A parte mais simples é a inclinação. Por quê? Porque nós utilizamos de uma regra matemática de triangulação para calcular qual que vai ser a altura final do meu telhado. Para você fazer ela, você deve proceder da seguinte forma. Você pega a ferramenta Line, ela Enter, clica, arrasta aqui em cima, tá? Eu já posso até mudar aqui ao invés de Green, eu posso até mudar aqui para By Layer novamente, tá? Ela Enter, clica, arrasta aqui em cima e coloca o tamanho 100. Porque como a inclinação ela está em porcentagem, então é 45%, 35%. Como é porcento, é por isso que o tamanho dessa linha é 100. O que eu apontar para cima, em 90 graus, será o tamanho da porcentagem que vai ser descontada. Então, eu posso colocar aqui 45, Enter, se eu quiser 45% de inclinação, tá? E clico aqui, tá? Posso dar um ESC para sair do comando. Vou clicar uma vez apenas em cima dessa linha e deletar ela, porque eu não posso ter linha sobre linha, tá? E o que eu vou fazer agora? Ao invés de fazer a mesma coisa do outro lado, eu simplesmente vou espelhar ela para o outro lado utilizando a ferramenta Mirror, tá? Como é que funciona a ferramenta Mirror? Você tem que selecionar essas duas linhas que estão aqui. Lá em cima no menu Mirror, que é espelho em inglês, tá? Você vai clicar. Você pode digitar o atalho MI Enter, que também funciona. E note que aqui embaixo ele pergunta, especifique um ponto, um primeiro ponto para a linha de Mirror, ou seja, para a linha de espelho. Eu vou selecionar exatamente essa parte do meio, porque como eu ativei o meu Snap tudo corretamente, ele vai mostrar para mim qual que é o ponto do meio, por meio desse símbolo, desse triângulo. Eu vou clicar uma vez em cima dele, tá? E olha só que legal, vou arrastar a linha, tá vendo? Quando arrastar a linha, olha que legal, o que vai acontecer? Irá aparecer uma linha de referência, que eu posso clicar em qualquer lugar, tá? Olha só que legal. Essa linha que vocês estão enxergando é exatamente a linha para o espelhamento que ele vai fazer para o outro lado, tá? Você vai clicar e depois que você clicar aqui, vai aparecer uma mensagem aqui. Vai aparecer uma mensagem aqui para você selecionar se você gostaria de apagar o objeto de origem ou não. No meu caso, eu vou clicar em não, porque eu não quero apagar o objeto original. Então, você pode clicar em não, né, no, ou simplesmente dar um Enter. Por quê? Porque no meu caso aqui, ó, por padrão já está em no. Então, eu só dou um Enter, tá? Ele espelhou esta linha para o outro lado. Para fechar, o que que eu faço? Simplesmente com a ferramenta Fillet. F-Enter, você seleciona esta linha que está aqui e esta linha que está aqui, tá? Feito isso, agora o próximo passo é você apagar as linhas que estão aqui, porque eu não vou mais utilizá-las, tá? Eu apago elas e está tudo ok.
Pronto, você já tem a visualização básica, claro, né, de uma elevação. Se você gostaria de transformar numa elevação como esta, você deverá assistir a aula que eu falo sobre o telhado, que daí eu vou explicar como que eu faço para adicionar essa achura desse telhado. Se você quiser adicionar, por enquanto, a achura que o próprio AutoCAD permite, você pode digitar H-Enter, tá? Ou, se você quiser na interface, selecionar aqui a opção de achura, tá? É este menuzinho, esse comando que está aqui na barra, tá? E selecionar essa achura aqui, ó, que vem por padrão no AutoCAD. Deixa eu achar ela aqui. Vamos ver aqui. Nós temos... Deixa eu ver se eu encontro. Esta achura aqui, ó, ANSI 38, tá? Você pode clicar aqui, tá? Nessas opções aqui, ó, você pode alterar a angulatura dela, para que ela fique em 90 graus, tá? Pode aumentar um pouquinho a escala dela, por exemplo, 10, para que fique um pouco maior aqui o tamanho dos objetos. Vamos colocar aqui 5, ficou muito grande, né? 2, então vamos colocar aqui 3, sei lá. Vem aqui e coloca em essa achura aqui, tá? Ó, eu sei que tá 135 graus. Você dá um Enter e olha só, tá? Ele aplicou a achura. Mais um Enter, ele aplicou a achura, tá? E os detalhes dos vidros, né? Esses detalhes dos vidros também eu vou abordar melhor na aula de fachada. Mas assim, o que dá pra falar sobre esses vidros que estão aqui? Eu basicamente coloquei uma moldura ao redor dele, tá? E criei uma espécie aqui de estrutura de alumínio, apenas com retângulos, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui, só para vocês entenderem como que faz. Eu seleciono o objeto e dou um J-Enter, para que ele una toda a minha linha, ó, ele se transforma no objeto. Aí eu faço um offset, sei lá, de 5 para fora. Não, vamos fazer um offset de 10, tá? Para fora, para criar essas margens, né? Feito isto, agora você pode dar um offset de 3, tá? Para dentro, 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque uma é a margem onde o vidro fica e a outra, essa margem interna aqui, é onde o vidro corre. Com a ferramenta Line, eu seleciono desde lá de cima até aqui, tá? O meu vidro, ó, ficou assim, tá? Eu posso agora desenhar com a ferramenta Line mesmo. Você pode desenhar aqui um puxador, por exemplo, um puxador de 5 centímetros aqui, 5 por 8 e 5 novamente, tá? Você pode arredondar aqui os cantos dele com a ferramenta Fillet, tá? F-Enter, Radius, vamos colocar aqui um raio, sei lá, de 2, tá? Vamos testar aqui se fica bom, ó, raio de 2, ele fica assim. Pode fazer um Mirror para o outro lado, M-Enter, clica novamente, espelha, ó, ele ficou assim, tá? Basicamente isso. No caso aqui desse vídeo também, ele foi adicionado uma achura de um reflexo, para aparecer um reflexo. Então, você pode vir aqui, tá? H-Enter. A achura que nós conhecemos de reflexo, que nós usamos na maioria dos projetos, é esta daqui, ó. ANSI 35, ó. Você clica, tá? Modifica a angulatura dela, porque por padrão, se você colocar em 0, ela já vai ficar inclinada. Aumenta um pouco a escala, 5 mais ou menos, vamos colocar aqui 8, tá? Para que não fique muito reflexo, tá? Ó, 9, Enter, Enter, pronto, acabei de criar. E coloca toda ela, a janela, na camada janela, né? Para ela ficar toda azulzinha. Todas as paredes na camada paredes, né? É só selecionar. Mesma coisa aqui, toda a cobertura na camada cobertura, tá? E aqui também, na camada janela, e assim por diante, tá? E seria isso a parte da fachada, né? Vocês vão perguntar assim, professor, mas e por que que aqui, nesta visualização da minha fachada, né, eu tenho esta linha aqui, tá? Por quê? Por causa que no nosso caso, nós temos um deslocamento aqui para dentro. Então, esta linha desta parede, tá? Ela tem que ser visualizada, porque eu tenho um deslocamento lá para dentro. Outra questão também que muitos alunos me perguntam, mas e a porta, como é que eu faço? Quando você tem uma porta numa elevação como esta, tá? Na hora que você está distribuindo as linhas, né? Eu vou simular novamente aqui as linhas da janela, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá? Mas assim, quando vocês têm as linhas da janela, tá?
como aqui vocês tinham. Vocês tinham para cima também. Vocês tinham aqui, opa, referenciei errado, né? Esta daqui, mesma coisa aqui. Quando vocês tinham desse jeito aqui, lá, que vocês estavam apagando as linhas para criar. O que acontece? Quando vocês puxam as linhas das portas, então vamos imaginar que nós tivéssemos uma porta aqui, tá? Eu estou simulando mesmo uma porta, só para vocês entenderem, tá? Vocês puxaram lá as linhas da porta. Digamos que nós tivéssemos uma porta aqui, você puxou as linhas dela, tá? A hora que você fosse apagar com o trinho, o que você ia fazer? Você apagou tudo lá, chegou nessa região aqui, o que você ia fazer? Você não pode apagar essa parte de baixo, porque senão ela forma uma janela. O que você faz? Você simplesmente apaga essas partes aqui e continua apagando, indo adiante, ó, apagando tudo certinho, tá? Por quê? Porque dele vai formar uma janela, porque você não apagou a parte de baixo, tá? Então, seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje, tá? Nós iremos colocar uma videoaula especialmente para a parte de telhados, para que seja mais fácil de compreender. Vou colocar também uma outra videoaula ensinando a próxima elevação aqui, que tem esse detalhe especial da parede. É muito similar ao processo que eu utilizei aqui, tá? Para que no final vocês tenham aí um projeto bem bonito, com uma estrutura aí bem bacana, tá ok? Muito obrigado por ter assistido essa videoaula e até a próxima. Um grande abraço.